Em 2022, eu tive um burnout que desencadeou um quadro de depressão, início de um quadro de depressão. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os sinais que eu não percebi na época e que hoje eu consigo falar um pouco melhor sobre isso e talvez possa te ajudar se você estiver passando pela mesma coisa. Não é um vídeo para te falar como evitar o burnout, tá? É um vídeo para falar sobre a minha experiência com essa merda que aconteceu na minha vida. Eu vou te falar sobre os sinais que talvez esteja acontecendo contigo, para você procurar ajuda antes que seja tarde demais ou antes que isso exploda e te faça mais mal ainda. O primeiro sinal que aconteceu foi que eu trabalhava muito e me orgulhava muito disso. Meio que tipo, contava vantagem, falava bastante sobre o quanto eu trabalhava, o quanto eu estava ocupado, o quanto eu não tinha tempo para nada. E nesse ano de 2021, 2022, eu basicamente sumi de tudo e ninguém me via. Chegou um momento em que eu basicamente percebi que eu não fazia mais nada a não ser trabalhar. Eu não tinha domingo, eu não tinha sábado, eu não tinha feriado, eu não tinha basicamente nada, eu só trabalhava. E muitas horas por dia. Eu não fazia academia na época, tinha parado na pandemia, não tinha voltado, eu não fazia academia, eu basicamente só fazia minha faculdade à noite e às vezes durante a faculdade estava trabalhando pelo celular. Eu basicamente vivia para trabalhar. E, cara, foi um período em que eu me afastei das pessoas, eu me afastei da minha família, eu me afastei de tudo, a minha relação com a minha esposa, que na época era minha namorada, estava um pouco abalada, tudo por causa que eu só vivia para trabalhar. O cúmulo disso foi no dia do meu aniversário, dia 13 de novembro de 2021, em que eu passei o dia inteiro trabalhando e a minha mãe fez uma festa surpresa pra mim, que na verdade não foi uma surpresa, que eu já sabia. E eu só saí por 5 minutos da frente do computador do quarto pra poder ouvir os parabéns, comer um pedaço de bolo e voltei a trabalhar. Eu tava magro, tinha perdido peso e, bom, basicamente a minha vida era focada no trabalho. E eu achava que isso era uma coisa muito boa. Pô, trabalho demais. Me vangloriava disso, de estar o tempo todo ocupado. E eu realmente estava o tempo todo ocupado. E eu não percebia até que fosse basicamente impossível, até que fosse basicamente insustentável o quanto estava me fazendo mal. E os sintomas que eu não percebi na época e que hoje olhando pra trás eu consigo perceber o quanto que eles estavam querendo me mostrar alguma coisa. A dificuldade pra dormir, pra desligar o cérebro, pra parar de trabalhar, acordar no meio da noite preocupado, acordar ansioso, chegou no final assim quando realmente já tava muito mal, que eu tinha taquicardia de noite. Eu acordava com dor no peito, eu acordava com o coração disparado, pensando que alguém tava falando comigo, pensando que eu tava perdendo alguma coisa. Então a dificuldade pra dormir, a dificuldade pra desligar o cérebro, ficar em estado de alerta o tempo todo. Pensa que a nossa evolução, o estado de alerta, ele foi feito pra gente se defender de predadores, pra gente se sobreviver na natureza. Quando você entra em estado de alerta, os seus hormônios de estresse, eles são aguçados, o cortisol, tudo sobe pra você ficar alerta, pra você conseguir ficar desperto e mais atento. Agora imagina que você passa o dia inteiro em estado de alerta. O quão estressado você fica. Eu sou uma pessoa ansiosa, diagnosticada, e eu tinha crise de ansiedade direto. Crise de ansiedade direto. A minha ansiedade hoje em dia ela tá controlada e eu não lembro de ter tido uma crise de ansiedade nesse nível das que eu tinha recorrentemente naquela época. Então, esse foi o sintoma que eu não percebi, dificuldade pra dormir e tudo mais. Com o passar do tempo, o trabalho que no começo eu gostava bastante, que eu tava empolgado, eu simplesmente queria evitar, então tinha dificuldade. Eu dormia até o último segundo pra poder, antes da primeira reunião do dia. E às vezes, fim de semana, a gente conseguia não trabalhar. E quando chegava na segunda-feira, cara, acordar na segunda-feira era uma tortura. Porque eu sabia que eu ia ter que começar mais uma semana. Ia ser uma semana muito difícil. Então eu tinha um ódio, assim. E quando eu ia se aproximando do horário da reunião logo cedo, o meu coração disparava. Eu já ficava ansioso, ficava desesperado. Eu consigo sentir no corpo agora falando como que era esse sentimento, como que era terrível. Até me arrepiei aqui. Como que era um sentimento horrível. E eu também fiquei muito ansioso em relação ao celular. Eu costumo brincar não, conversar sobre isso como eu tô falando. No Fire, recentemente, encontrei um amigo que trabalhava junto comigo na época. E eu falei que, cara,
teve um dia que eu abri o celular mais de 600 vezes. O iPhone, né, o iOS, te mostra quantas vezes você pegou e desbloqueou o celular. Teve um dia que eu desbloqueei mais de 600 vezes. É impossível você estar saudável fazendo isso. Hoje, em um dia em que eu passo de folga, em que eu abro muito o celular, algo do tipo, sei lá, um dia que eu tô viajando e eu tenho que ficar abrindo o celular, algo do tipo, eu devo abrir o celular umas 200 vezes, mas assim, extrapolando muito. E eu lembro de um dia que eu abri mais de 600 vezes o meu celular. É impossível você estar saudável fazendo isso. E a ansiedade do celular era uma coisa que me pegou demais. Eu tava no mercado e eu tava vendo se alguém tava falando comigo. Eu tava tomando banho e queria voltar pra ver se alguém tava falando comigo. Eu tava na faculdade e precisava ver se alguém tava falando comigo. Eu não conseguia fazer nada sem estar com o celular a cada 5 minutos. Eu não vivia nenhum momento porque eu estava com o celular o tempo todo. E aí o sintoma que começou a aparecer é que, bom, antes eu tava muito ocupado, trabalhando muito e a minha produtividade caiu muito. Logicamente, você está completamente doente, você não consegue produzir, você não consegue pensar. E o que acontecia é que eu simplesmente não conseguia fazer as minhas tarefas no tempo determinado. Ou seja, eu precisava ficar mais horas ativos para fazer aquilo. E isso causava o quê? Mais horas, mais estresse. Cara, vai virando uma bola de neve em que você simplesmente não consegue fugir mais. Então, quando você quer ser produtivo demais, quer fazer coisa demais, a sua produtividade cai, porque nós somos seres humanos e nós não somos robôs e a gente cansa. Então, minha produtividade caiu muito, 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 muito. Junto com isso veio o excesso de cobrança por minha parte. Então eu não podia ficar disponível em nenhum momento. Se o celular caísse a torre, se eu perdesse a internet, qualquer coisa eu ficava desesperado. Eu comecei a me cobrar mais do que qualquer pessoa cobrava. Então eu comecei a ser meu próprio carrasco, de não entender que eu precisava de uma pausa. Então eu tava o tempo todo no celular, eu não conseguia parar, eu ficava o dia todo. Às vezes, quando não estava trabalhando ou não estava fazendo alguma tarefa, eu precisava estar na frente do computador para poder ficar ativo se algo acontecesse. Entende? Então, a minha vida girava em torno do trabalho. Eu não fazia mais nada. Eu lembro de ir num show de comédia que teve na minha cidade, que foi a primeira vez que eu consegui não pegar no celular, mas mesmo assim a minha cabeça ficava preocupada o tempo todo de algo acontecer, porque eu estava fora de casa, fora de casa. O outro sintoma que aconteceu foi o meu emocional completamente em frangalhos. Eu chorava muito por qualquer coisa, estava muito emotivo, com muita raiva, eu estava extremamente sensível. Eu lembro o quanto que eu chorava naquela época e o quanto que qualquer coisa me desestabilizava. Eu lembro que uma vez cometi um erro lá e fiquei completamente desesperado no trabalho por causa de um erro que foi solucionado. Eu liguei para uma pessoa e eu tava chorando, desesperado. Eu lembro uma vez que a minha esposa tava voltando para casa e ela não respondia o celular e eu fiquei completamente maluco, ligando pra ela, chorando, tentando falar com ela. Meu emocional ficou completamente em frangalhos. E como que eu solucionei isso? Bom, eu fui procurar ajuda. A minha esposa me ajudou muito. Eu fui pra terapia e eu descobri que aquilo era insustentável, que aquilo tava me fazendo mal. Acabei saindo desse trabalho que eu tinha e as coisas começaram a melhorar a partir disso. As coisas começaram a melhorar. Voltei pra academia, comecei a ter uma rotina de sono, ter horário para dormir, comer melhor. Eu não comia, basicamente, eu comia em qualquer horário, não me alimentava bem, perdi muito peso. Então, eu acho que a principal lição que você tem que ter desse vídeo é, primeiro, identificar os sintomas, os sinais que estão acontecendo. Depois disso, você precisa saber se esse excesso de trabalho, esse burnout está acontecendo porque você está se cobrando demais ou se tem uma cobrança externa. No meu caso, começou com a cobrança externa e a minha cobrança aumentou isso. Mas a cobrança externa era o causador. Tirando o causador, o motivador, as coisas melhoraram. Se pra você não é uma cobrança externa, sei lá, se você trabalha pra si mesmo e tá com burnout, bom, talvez seja mais difícil. Você vai precisar procurar ajuda mesmo. Porque com a influência externa, se você retira ela, melhora. Troca de emprego, alguma outra coisa, caso seja possível. Quando é só de você, é muito mais difícil. Eu lembro que eu recentemente conversei com uma menina que trabalha com a gente e ela teve um burnout. E aí eu fui perguntar, cara, eu fiz alguma coisa de errado? A gente tratou você de alguma forma, algo desse tipo que possa ter influenciado? Ela falou, cara, eu me cobrei, eu ficava ativo demais. Aqui, nesse projeto onde ela trabalha, cara, a gente não tem essa cobrança, a gente não trabalha fim de semana, é muito mais leve. Mas ela, por outras experiências passadas que ela já trouxe,
ela simplesmente estava o tempo todo em estado de alerta. Não era uma cobrança nossa, não era uma cobrança minha, porque eu tinha bastante contato com ela, mas ela mesma se cobrava. Então, o que eu acredito é que você precisa descobrir se você realmente está próximo de um burnout e qual que é o causador, se é você mesmo ou se é um causador externo, e tentar solucionar da forma que puder. Mas eu digo, é importante que você busque ajuda. Eu espero que o vídeo de hoje possa te ajudar de alguma forma, se você está passando por algo parecido. E se você quer um outro vídeo meu, fiz um vídeo recentemente falando sobre como esses cadernos têm me ajudado a lidar com a ansiedade. Uma pessoa extremamente ansiosa estava me fazendo bem. Clica aí que tá aparecendo na tela, vai lá ver. Forte abraço e até a próxima.